Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de Frente com o Marcinho. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Já peço que deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe os conteúdos de evangelização da comunidade. E hoje eu tenho aqui a presença ilustríssima da minha amiga, da minha irmã, Lucimara Cristaldo de Arruda. Até que um dia eu vim, né, Nossa, Marcinho? gente, que dificuldade. Que bom, que alegria estar aqui com você, Marcinho. Vixe, a alegria é minha. Gente, eu vou falar algo pra você. Hoje tá frio, hein? Tá frio demais. Hoje tá mais gelado que pata de pinguim aqui, viu? Olha, tá difícil. E consegui tirar a Lucimara lá debaixo do edredom pra estar aqui com a gente. Vim preparada, ó. Ó, as luvinhas dela. Luci, você é natural de onde? Daqui de Campo Grande mesmo? Sou daqui de Campo Grande, Marcinho. Meu pai era mineiro, né? Veio de Montes Claros. Minha mãe daqui de Campo Grande. Ah, é? E essa, eu sempre brinco com ela, gente, sempre falo assim, o Paraguai, você tem alguma descendência paraguaia? Da parte de quem? Da parte da minha mãe. Ah. Minha avó e meu avô, né, eram paraguaios, mas eles se encontraram em Campo Grande, porque a minha avó veio criança com a família aqui para Campo Grande e depois meu avô também veio e eles se encontraram em Campo Grande. Olha só, que legal. Oi, minha avó, meus abuelitos. O quê? Abuelitos. Não vou nem tentar. Abuelo. Abuelo? Abuelo. Abuelo? Uhum. Não, larga a mão, gente, larga a mão, não vou tentar falar. Não. Lu, você é profissional da área de saúde, a gente sabe que você é dentista, mas você sempre quis ser dentista? Não. O que você queria ser? Bem interessante. Então, na verdade, como a maioria dos adolescentes, a gente está naquela idade que a gente termina o ensino médio e naquela dúvida, eu não sabia bem o que eu queria. Eu fiz um teste vocacional na época e tinha dado áreas de exatas. Mas teste vocacional na onde? Com uma psicóloga. Ah, sim. Então eu tinha... Mas naquela época já tinha isso? Já, a pergunta, não, gente? Já tinha. E aí eu fiz o teste e ela deu assim, na verdade, para mim, que eu tinha mais capacidade na área de exatas, mas que seria bom para mim uma profissão que eu pudesse lidar com as pessoas. Sim. E, na verdade, eu acabei escolhendo uma área de exatas, engenharia civil. Aí eu fiz um semestre de engenharia civil. Olha só. E lá na Federal. Mas assim, eu fiz para ver que realmente eu não tinha dom para ser engenheira, né? Porque é um ambiente muito masculino. Então, numa turma de 40, eram 5 meninas, o resto tudo homem. E aí, nesse intervalo que eu estava lá na Federal, eu comecei a procurar outro curso que pudesse fazer, né? Comecei a rezar. Né? Comecei a pedir para Jesus me mostrar o que ele queria de mim, e foi interessante que Deus me deu alguns sinais da odontologia que eu nunca tinha pensado em fazer. Né? Quais, assim? Eu lembro assim que eu estava escutando uma pregação do Padre Jonas, e o Padre Jonas falava assim, que Deus queria pessoas em todas as áreas. Aí ele citava, né, na medicina, na odontologia. E aquilo assim ficou, eu falei, odontologia, eu nunca pensei em fazer isso. E lá dentro da Federal, eu comecei a pesquisar o curso de odonto, né? E comecei a sentir, assim, interessada, né, em fazer, que era um curso rápido. Na época, era em 4 anos, a gente terminava o curso de odonto, né? E aí o pessoal falava para mim, da engenharia, não, você não vai parar, você não vai parar a engenharia, não, você não vai passar, porque o odonto é muito difícil. Mas aí você tinha que prestar outro vestibular? Outro vestibular. Aí eu parei, eu terminei o semestre da engenharia, primeiro semestre. Na verdade, eu tinha iniciado o segundo semestre, eu interrompi, fui fazer cursinho à noite, lá no Dom Bosco, e comecei a estudar em casa, sozinha. Fiz meu horário de estudo. Eu sempre fui muito... CDF, né? Você sempre foi bastante estudiosa, né, Lu? Sempre fui. Eu sempre admirei isso em você, porque eu não gosto muito de estudar, não, né? Mas... Então, assim, foi um mérito do meu esforço, Marcinho, porque eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Então, eu
que fiz, eu fazia meu horário. Minha mãe conseguiu uma bolsa para mim de estudo no Dom Bosco, cursinho. Eu ia para o cursinho, pegava as apostilas em casa, separava os estudos, escrevia fórmulas, pregava na parede. Nossa! E graças a Deus consegui passar para o odonto. Isso foi em que ano, mais ou menos, Lu? Foi em 91 que eu entrei. Aliás, Não, é na engenharia. Na engenharia, isso. Foi 89. Aí você ficou só 6 meses. Só 6 meses. Aí no ano seguinte eu já estava na faculdade de odonto. E não dava para ter aproveitado, tipo, o vestibular que você fez? Não tinha como. isso? Eu aproveitei algumas matérias, tipo português, algumas matérias que eram comuns em todos os cursos, eu aproveitei. Mas, assim, era um curso rápido, né, de 4 anos, então foi tranquilo. Nossa, foi coisa de Deus mesmo, até hoje, né, Lu? Até hoje você exerce essa profissão maravilhosa, né? Verdade. Não, e é uma profissão que, assim, me ajudou muito e me ajuda muito, porque eu lembro que a psicóloga falava para mim que eu precisava uma profissão que eu pudesse lidar com as pessoas, que ia ajudar muito na minha parte afetiva, né? Porque o dentista, ele lida muito perto com o paciente, né? Então a gente tem aquele relacionamento. Totalmente, né, Lu? Você tá ali. E aí a pessoa às vezes fala muito dela, a gente escuta muito, a pessoa deita na cadeira, ela se desarma, né? Então, assim, eu tenho esse dom para escutar as pessoas, né? Então, assim, graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento com os meus pacientes. Pra você ter uma ideia, eu lembro de pacientes que eu atendi na época da faculdade. Aí, o ano passado, eu estava ali no Extra, junto com o Naor fazendo compra. De repente, passou um senhor assim, olhou para mim e falou: "Oi, doutora." Olha! Ele me reconheceu, eu não lembrava dele. Eu falei: "Onde que eu te atendi?" Ele falou: "Você atendia numa clínica lá na 26 de agosto." Acho que faziam pelo menos uns 8 anos. E o paciente lembrou de mim. Lembrou de você, que legal, hein, Lu? Então é muito bom, assim, é uma profissão muito humana, né? Você lida muito assim com... Você tira a dor, que é uma coisa super importante. Eu gosto de tratar bem meus pacientes, gosto de tratar bem as crianças. Então, eu sempre tive uma habilidade muito grande com pessoas com traumas de dentista, pessoas com medo, com pânico, né? Então, ia lá, acalmando, falando, cantando. Olha! Evangelizando, né, Lu? Evangelizando. Quantas pessoas você já não evangelizou, né, na cadeira ali, você falando de Jesus? Eu mesmo lembro que quando eu ia no consultório dela, eu levar os meninos, tava lá passando canção nova na TV, né, e você sempre evangelizando, né, usando esse dom para evangelizar também. Verdade. Graça. Legal. Lu, como que foi seu encontro pessoal com Jesus? Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Como que foi? Onde foi? Conta pra gente essa graça. Olha, na verdade, quem me trouxe assim para um movimento onde eu teria o encontro com Jesus foi meu pai. Meu pai participava do grupo de oração da Isa. Aonde era? Era na casa da Nancy do Genésio, o grupo de oração. Era um grupo de oração. Grupo de oração que acontecia na casa. Na casa, né? sim. E aí meu pai participava. Meu pai era um homem muito temente a Deus, né? E aí toda quarta-feira ele batia na porta do meu quarto e falava: "Lu, vamos no grupo hoje?" E eu falava: "Ah, não, pai." Eu estudava à tarde no Joaquim Murtinho. Eu falei: "Ah, não, pai, tô cansada." E aí, de tanto eu falar não pro meu pai, e ele insistia, toda semana ele me convidava. Eu resolvi um dia, falei: "Não, eu vou ver o que tem nesse grupo, né?" E fui com meu pai. E o primeiro grupo de oração que eu fui, eu já fui tocada, assim, pelo amor de Deus. O primeiro grupo de oração que eu fui, o Moacir Salles tinha ido. Olha. E ele que estava ministrando o louvor. Então ele tocou aquela música, "Deus está aqui." Aquilo ali eu já senti a presença de Deus, eu já chorei no primeiro grupo, foi assim. Detalhe, essa não foi a primeira música que o Naor escutou no grupo de oração também? Foi a primeira música.
Então foi assim, maravilhoso. Eu senti muita presença de Deus, eu comecei a participar desse grupo. Aí eu não faltei mais o grupo de oração. E Na casa. na casa, Sim. foi no ano de 87. E aí logo a seguir, em setembro, teve um retiro 1. E aí Onde foi? foi na Perpétuo Socorro, pregado pelo Clay Coelho, Irmã Maria. Foi onde eu conheci a Griselda, onde eu conheci a Dorinha. Tinha poucos jovens na época. E aí o meu retiro foi muito marcante. Mas elas fizeram o retiro junto com você ou elas estavam Não, servindo elas já? Estavam servindo. E são grandes amigas, né? Eu conservo amizade até hoje. E dali você foi... Como que você foi parar no grupo da São José? Dali você foi para o grupo da São José? Como que foi? É que naquela época tinha os grupos de oração da renovação e tinham poucos movimentos da renovação para os jovens. Eu lembro que a gente ficou sabendo que abriu o grupo de oração lá na São José, e aí eu e a minha irmã Laura, né, a gente começou a participar. A gente ficou sabendo e a gente foi participar. E assim, foi um grupo que cresceu muito. Tinha domingo que dava 300 jovens, lotava o salão. A gente tinha um retiro de música. Aí eu entrei para o núcleo do grupo, porque eu já tinha feito o retiro, já tinha a experiência do grupo de oração da Nancy. Já entrou, já foi pro núcleo. Aí eu entrei para música. Nossa! Núcleo, música, tá. Foi. Aí comecei a ajudar a Patrícia a cantar, né? Na missa. Então, assim, foi uma época muito boa. Patrícia Galdino, a irmã do Wellington, né? Patrícia era a coordenadora do grupo. Então, era uma turminha muito boa. Carla Maria era do grupo, o Magno. Carla Maria tá... Não, gente, Carla Maria tá em todas, né? Tudo que é ali da década de 90 para baixo tá a Carla Maria, ela tá inclusa. Então, Carla Maria também é uma grande amiga minha, né? Que foi toda essa época que a gente se conheceu e entramos, na época eu estava na faculdade também, convivia muito com ela. Né? Tá, e aí como que você veio parar no grupo da São Judas? Até aí descobrimos como você veio parar na São José. Isso, eu estava lá na São José, me enganjei bastante no grupo de oração. Só que assim, nessa época, Marcinho, eu já sentia um chamado de Deus, eu já via que eu não era normal. Como assim? Eu não era como todo mundo. Como é normal? Assim, eu sentia uma sede muito grande de Deus, né? Um desejo muito grande de conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra de Deus, mergulhar de mais, mais. Nessa época, eu já tinha ido para Congresso da Renovação, Congresso de Música. Então, assim, eu já tinha conhecido a Canção Nova, né? Então, eu já sentia, e Deus foi me dando palavras ao longo desse tempo, e que eu não sabia o significado dessas revelações, né? Eu lembro uma vez que uma pessoa rezou por mim, e ela falou assim para mim, olha, eu vejo Jesus de branco e uma rosa vermelha no bolso dele. E você é essa rosa vermelha. Então, assim, foram palavras que Deus me deu, que eu guardei. Eu falei, meu Deus, mas o que significa isso? Eu ia rezar e eu me via dentro de uma igreja, prostrada em forma de cruz, sozinha. E eu não sabia o que significava, sabe? O que Deus quer me dizer com isso? E aí, logo a seguir, teve um retiro fora, que o pessoal da São Judas, Lauro, Beto, me convidaram para ir cantar. Eu fui cantar com eles nesse retiro e logo depois eles vieram em casa me convidar para a primeira reunião que ia acontecer da comunidade. Na hora que eles me convidaram, eu já dei o meu sim, porque eu já tinha sentido esse apelo do Espírito Santo, esse desejo de partilhar mais a vida, esse desejo de rezar mais, de ser mais de Deus, eu sentia dentro de mim, né? Quando veio aquele convite, eu senti que veio em encontro aquilo que eu já estava rezando, né?
E realmente, desde a primeira reunião da comunidade, que foi 18 de maio de 91. 1991, né? Eu já senti que era aquilo que eu buscava, que eu queria, que eu desejava para minha vida. Então, assim, você, antes de participar até do grupo de oração, então você já participou da primeira reunião de comunidade, então Eu você participei. participou antes de participar do grupo de oração, da São Judas, né? Isto. Não, São eu Judas, vim né? para a comunidade. Eu fui para São Judas, direto para a comunidade. Nossa, Lu, que maravilha. Então você estava naquela reunião que estavam os 12, Sim, os 12 estava. jovens. Uma reunião maravilhosa, onde Deus já a gente ouve uma grande partilha, né? Uhum. Todo mundo já foi abrindo o coração. E foi, assim, eu senti que era aquilo mesmo. Tanto que na época, por exemplo, minha irmã participava comigo. Aí ela ficou lá na São José. Os meus irmãos da São José ficaram meio chateados comigo. Mas por que a Lu vai para lá, né? Lá é melhor que aqui. Então, na verdade, eles não entenderam que era um chamado, né? E um chamado de Deus, a gente deixa tudo, né? Porque eu sempre gostei muito do grupo lá da São José. Era um grupo maravilhoso. Eu tinha uma missão lá, né? Eu cantava, eu ministrava música. Mas sentia que Deus estava me chamando para esse algo a mais. Nossa, que chamada, hein, Lu? Que chamada. Aí você participa da primeira reunião da comunidade, já vai para São Judas, já participa da primeira reunião. E como que você conhece o Naor? Como que o Naor entra na sua vida? Você conhece ele antes, ali, em um retiro? Como que é? O Naor eu conheci antes. Eu conheci, como você viu, o cartãozinho. O cartãozinho, Postado, gente. né, Ele postou nas redes sociais. O cartãozinho de quando, Lu? Foi do dia 20 de agosto, foi ontem, né? Fez 32 anos, 20 de agosto de 1988. Nossa, isso que é amor, gente. Gurizada aprende, olha aí. A gente se conheceu nesse retiro lá no Pimentel. É um colégio, né? Tava tendo o retiro da renovação. Mas ele estava servindo também? Não, ele estava. Eu acho que ele estava ajudando a tocar violão. Naquela época, aquele monte de violeiro, né? Só tinha violeiro, né? Os aprendizes ficavam atrás, ficava um ligado na caixa e os outros o atrás. resto atrás. E lá a gente se conheceu assim no intervalo do retiro, né? O Betão me apresentou para ele. Mas foi nesse retiro que você deu o. Foi nesse retiro. Desse cartãozinho? Eu escrevi atrás. Eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, assim, né? Eu descobri, Marcinho, depois que eu conheci Jesus, eu fiquei, assim, tão apaixonada por Deus, que eu queria levar o amor de Deus para todas as pessoas. Então, assim, eu tinha esse jeito de falar, né? Essa doçura. Então, eu já ia falando de Jesus para todo mundo. Só que aí acontecia que muitas pessoas acabavam se apaixonando por mim, ficando encantadas, assim, né? Porque achava que aquilo era pessoal. E não era pessoal, Sim. Era o amor de Deus transbordando. Depois eu fui me corrigindo, né? Porque você vê que às vezes eram excessos, que eu precisei ser podada um pouquinho, né? Para melhorar a forma das pessoas não ficarem apaixonadas. Mas trouxe muita gente para Deus, né, Lu? Trouxe muita gente, graças a Deus, né? E você pode evangelizar bastante na faculdade, né? Então, você tem alguma pessoa que você lembra assim da sua faculdade que você pelo menos tentou evangelizar e tá até hoje? Você lembra de alguém, Lu? Olha, na época da faculdade, uma pessoa que eu evangelizei, que eu tenho grande alegria, né, de ter levado Jesus, foi o João Paulo, que hoje é... João Paulo da Giane? Da Giane, que hoje é fundador de uma nova comunidade, que tem um trabalho belíssimo também lá em Rondonópolis. Lá na faculdade? Na verdade não foi na faculdade, mas ele aproximou de mim pelo grupo, né, através da minha irmã também, e aí depois eu acabei sendo uma referência para ele. Sim. E a gente convidou ele para fazer um retiro, ele fez o retiro, e aí, graças a Deus, ele ficou encaminhado, né? Começou a participar da São Judas conosco. Né? Olha, que legal. Mas assim, as pessoas que passaram pela minha vida, eu sempre tive assim esse cuidado, né,
de levar o amor de Deus, de falar de Deus, de alguma forma através da minha vida. Sim. Né? E conseguiu e consegue, Lu. Tenho certeza Graças a disso, viu? Deus. Lu, as pessoas às vezes acham que a gente que está à frente da comunidade, nós que rezamos, que pregamos, às vezes tem uma falsa impressão, não é todos, né? Algumas pessoas falam, poxa vida, eles estão sempre sorrindo, eles estão sempre alegres, e eles não têm problemas nenhum. E na verdade não é bem assim, né? Não é bem assim. Nós passamos por muitas provações. A diferença é que nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança, que é em Jesus, né? Então, assim, a nossa alegria está no nome do Senhor. Mas, assim, eu sei que você passou por várias dificuldades na sua vida, assim, principalmente na área da sua saúde, né? Na sua própria saúde e até na perda de entes queridos, né? Você podia falar um pouco pra gente como você conseguiu passar por isso? Então, realmente, assim, eu tive algumas situações bem doloridas. Passei e passo, né? Sim. Às vezes, pelo caminho da dor. Essa situação de perder meu irmão e minha cunhada foi bem dolorida. Eu estava no início da caminhada, né? E eu lembro que meu irmão saiu de moto com a minha cunhada e deixaram os filhos pequenos. Graças a Deus, né? Tava eu e minha irmã em casa, era aniversário do meu irmão. Uhum. E aí eu e a Laura falamos, não, deixa as crianças com a gente, vocês saem. Era naquela época, Marcinho, que não se usava capacete, né? E aí meu irmão, infelizmente, acabou se chocando com um caminhão de lixo, furou o sinal e ele acabou sofrendo esse grave acidente, né? Minha cunhada morreu no dia seguinte e ele morreu 57 dias depois desse acidente. E foi a primeira vez que eu me deparei com a morte, né? Eu nunca tinha perdido um ente querido e foi muito dolorido porque a pessoa é arrancada da sua vida, né? Uhum. Então, por exemplo, por muitas vezes eu escutava o portão da minha casa abrindo e eu achava que meu irmão e a minha cunhada iam chegar. Depois da morte, eu demorei para assimilar a morte, assim. E eu acabei não vivenciando o luto Uhum. nas etapas que a gente precisa viver, né? Como assim a minha fé era muito viva, eu já transcendi, assim, não que estão com Deus, eu já não queria passar por aquela dor, né? De perder, Uhum. de chorar. Isso até me trouxe grande prejuízo depois, né? A gente precisa vivenciar a dor. Foi muito difícil para o meu pai, foi muito difícil para minha família, né? Depois dessa morte. Vieram outros problemas, por exemplo, dois pequeninos, né? Que ficaram, que precisavam de cuidados, que Sim. precisavam... Eu estava no último ano de faculdade, e aí foi assim. Eu lembro que teve um professor meu que foi muito bacana, que aí ele soube, né, que eu tinha perdido o irmão. O acidente foi em fevereiro de 92, não, 94. Estava no último ano de faculdade. E esse professor me chamou e falou assim para mim: olha, Lucimar, eu sei que você perdeu seu irmão, e só que agora você está descendo uma ladeira, né? Você não tem como você parar, né? Então, ele me deu assim uma luz que eu precisava continuar, o que eu precisava terminar o meu último ano de faculdade. Eu precisava focar, apesar da minha dor, apesar da dor da minha família. Olha só. Eu precisava encarar aquele pedaço ainda que eu precisava terminar, né? Usado por Deus ele, Foi né? usado por Deus. E assim veio toda a consolação com o tempo, né, da gente passar por uma situação difícil dessa. Muitas pessoas vieram questionar, falaram, mas vocês não são da igreja, vocês não estão sempre no grupo de oração, vocês não rezam sempre. Como que acontece uma coisa dessa com vocês, né? Essas são essas perguntas, então, assim, né? tipo assim, as pessoas, a mão de Deus não está pesando, né? Então, e na verdade vem aquela palavra de Jesus, né? No mundo, a vez de ter aflições, coragem, né? Então foi bem difícil, mas a gente vai superando, né?
a graça de Deus. Graça, né? E, assim, e o seu problema de saúde, Lu, né? Que é o lúpus, né? Você hoje consegue lidar bem com isso? Hoje, como que é? Porque teve logo que foi descoberto, né? Eu lembro que nós sofremos juntos, né? Não era só Foi. você. Nós da comunidade estávamos juntos com você, nós sofríamos juntos, né? E a importância de se viver em comunidade. Nós rimos juntos, choramos juntos também, né? Olha, esse momento da minha doença foi muito importante para mim. Eu tirei muitas boas resoluções na minha vida quando eu passei pela enfermidade. Uhum. Eu fiquei doente, eu estava com 28 anos. Eu comecei a ter os sintomas, né, do lúpus, sintomas inflamatórios, e passei por vários médicos. E é terrível quando você recebe um diagnóstico de uma doença assim, que você sabe que não vai ter cura, né, que é uma doença grave, que é uma doença que pode matar, né? Uhum. Mas eu vejo assim que nessa época eu ainda estava em discernimento para fazer a experiência na comunidade de vida. E justamente esse momento com a enfermidade, mediante da morte, né, na iminência da morte, na possibilidade da morte, a gente reflete muito, né? O que Deus quer de mim? O que estou fazendo na minha vida? Né? Então foi justamente nessa época também da doença, eu acabei optando, fazendo a experiência da comunidade de vida, né? Uhum. E a doença, ela veio nessa etapa, né? Primeiramente, fui tratando, aí veio toda aquela questão, né? Pode ter filho, não pode ter filho, não tenha filho de preferência. E todo um drama também em torno disso, porque a gente tinha casado em 96, isso foi em 98 mais ou menos. E aí a médica falou, não é para engravidar. E aí foi 99, até que 2000 eu engravidei. Né? E assim, mas é toda assim uma história também de graça na minha vida que Deus me deu, apesar da doença, a graça de ter sido mãe. Né? Nossa, que maravilha. A gente Mas vê, a doença hoje, graças a Deus, eu estou numa situação de remissão. Remissão é, você tem a doença, mas você não tem mais os sintomas. Sim. Os exames todos dão normal, eu tomo uma medicaçãozinha de base, aquele remedinho lá do Bolsonaro, a hidroxicloroquina, eu tomo uma dose bem baixa, né, para manter o meu sistema imunológico. Mas eu melhorei muito, Marcinho, depois que eu comecei a olhar a minha própria história, né? Havia muitas situações do meu passado de perdas que acabaram desencadeando a doença em mim, né? Porque a doença, ela tem esse fundo emocional, né? Sim. Que vem das nossas sensibilidades ou formas de lidar com a dor muito, como eu te falei, né? Eu não vivi o luto da perda, outras situações da minha vida, eu acabei traumas, abrindo várias o coisas, fator né? de risco Sim. para desenvolver a doença. Mas hoje, graças a Deus, né, me sinto curada, né? Glória a Deus. Né? Eu tive uma segunda crise da doença em 2004, quando a Vi já tinha 2 aninhos, né? Que aí foi uma crise mais grave, que aí sim eu fiquei à beira da morte, foi bem grave. Mas Deus me deu o dom da saúde novamente, graças a Deus. E o interessante, né, Lu, que tudo isso você passou, em momento algum você... É claro que nós somos humanos, às vezes passa aquela vontade da gente, puxa vida, por que eu tô na igreja? Por que eu tô na comunidade ainda? Às vezes passa aquela vontade, assim, de, eu vou sair para ver se melhora. E você, em momento algum, né, Lu, eu lembro disso, porque eu estava próximo de vocês, em momento algum você quis sair da comunidade, quis falar assim, não, deixa eu resolver a minha vida. Você continuou firme, inclusive até evangelizando, né? Você, inclusive até evangelizando. Eu lembro assim que você não queria parar. É claro que tinha momentos assim que não tinha jeito, que era
a doença não deixava você fazer algumas coisas, né? Mas assim, você não queria parar, eu lembro disso, você queria continuar evangelizando. Eu estive em algumas missões doente, Sim, assim, eu lembro. no meio da crise. Essa crise de 2004 mesmo, eu fiquei um ano, eu demorei um ano para me recuperar. Uhum. Porque eu tomei remédios fortíssimos, quem vê fotos minhas da época, né? E eu lembro que sobretudo eu lembro de uma missão que nós fomos para Sete Quedas. E eu falei para o Naur, deixa eu ir. Eu não estava podendo calçar sapato por causa do inchaço do pé e estava um frio, um frio. E eu fui de chinelo e meia nesse retiro. Eu juntei todas as forças que eu tinha para me poder estar nesse retiro, servindo. E foi muito bom, foi um retiro maravilhoso. E eu assim senti aquela alegria, apesar do sofrimento, da dor, eu senti a alegria e a paz de eu poder oferecer algo a Deus, mesmo naquele momento de grande enfermidade, né? E o que me ajudou a me recuperar também, né, Marcinho? Encontrando esse sentido da minha vida, o sentido da minha existência, né? Que é justamente a minha consagração de vida. Nossa, maravilha, Lu. É lindo de ouvir isso porque é a história da nossa comunidade, né? Por mais que passe por você, mas nós que vivenciamos isso, né? Nós sabemos o quanto foi ao mesmo tempo sofrido, mas Deus sempre, como eu até é redundante isso, mas eu sempre falo a mesma coisa, que Deus sempre tira algo bom de coisas ruins, né? E ele tirou uma graça muito boa, muito grande na comunidade de fidelidade, né? As pessoas que olham para você falam assim, vê a fidelidade, vê o amor, não pela obra, mas pelas pessoas, né? De continuar evangelizando. Isso é muito, muito lindo. Falando de comunidade de vida, como que foi essa experiência, Lu? Como foi essa experiência de comunidade de vida? Você falou que você veio para cá na época que você estava doente mesmo, né? Mas Sim. conta-se resumidamente para a gente como que foi essa experiência. Foi uma experiência maravilhosa, que foi justamente no ano 2000, né? Quando nós viemos aqui para a sede. Uhum. Então, havia toda aquela situação, né? O Naur havia no coração dele um desejo muito grande. Já fazia 3 anos que eu segurava ele, né? Não, agora não, a gente é recém-casado, vamos esperar. Aí quando chegou esse momento da enfermidade, eu senti que eu deveria, né, dar essa resposta a Deus, mas eu dei a minha resposta a Deus, entendeu? Não foi por causa minha. Eu precisava dar a minha resposta a Deus. E aí viemos para a comunidade no dia 7 de setembro, vai fazer esse ano 20 anos. É do 2000. 2000 vai fazer 20 anos. 20 anos faz esse ano. 20 anos. E aí nós viemos para cá, assim, sem saber nada, sem ter ideia do que Deus queria da gente, mas sentindo que a gente precisava vir, né? Então foi maravilhoso, assim, os anos que nós vivemos aqui da Providência. Foi um aprendizado de você... A Vi nasceu nessa época, Sim. né? Que a gente não estava aqui na comunidade, não tinha salário, não tinha... Era tudo que as pessoas nos doavam. Então foi maravilhoso. E aí depois, em 2008, a gente fez um novo discernimento, né? Para o retorno para a aliança. Mas assim, o que eu vivenciei, né? Eu lembro que na época eu comparava assim, era como se eu tivesse ido para uma missão na África, né? Assim, Nossa, uma missão tão intensa, sim, né? Uhum. Que era um privilégio de poder viver assim, dependendo de Deus, né? Nessa época a gente viajou muito, a gente pastoral rural, né? Sim. Pastoral carcerária. Todas as missões que nós fizemos aqui, aquela coisa também que o Naur sempre fala, né, da tentativa e erro, Uhum. a gente, a princípio, né, sonhava que a comunidade expandisse Nós inicialmente. tínhamos aquele sonho de... E Deus nos provou assim com
Não, primeiro vocês vão aprender a depender de mim, né? Aquele passo a passo, A aquela... tudo pequeno, né? Começar do nosso grupo de oração. Sim, Começar do nosso grupo grupo era na a capelinha. capelinha, ia 30 pessoas no máximo, né? Exatamente. As missões pequenas, né? Que a gente Verdade. organizava para as pessoas virem. A gente queria que as pessoas viessem, né? E não vinham. Mas foi um tempo de fidelidade também, Marcinho. Uhum. Um tempo de fidelidade. Foi um tempo bom de estudo, de convivência fraterna. A comunidade Aliança, que vinha nos encontrar aqui, né? Uhum. Assim, havia aquela comunhão muito grande, né? Nessa época você não morava aqui perto também, né? Eu vim pra cá em 2004, né? 2004. Então, ou seja, você saía Saí lá do Aerorancho para vir aqui. e vinha pra cá. Nos inícios eu vinha de ônibus, né? Então, assim, de final de semana era 2h30 de ônibus pra vir, 2h30 pra voltar, né? Aí depois que comprei moto e eu vim pra cá depois de já casado em 2004. Então, nossa, boas lembranças, né? E grande aprendizado. Sim, né? com certeza. A base que Deus queria dar para nós diante de tudo aquilo que Ele iria dar posteriormente. Sim. Né? A gente precisava passar por esse... E foi um tempo de muito sofrimento também. Muitas provações com a igreja, né? Uhum. A igreja não entendendo quem nós éramos e nos provava, né? E a gente permanecia no Senhor. Sempre. Bom. Lu, como que foi a sua história com Santa Terezinha, né? A história sua de Santa Terezinha, lógico que não tem como separar da comunidade. Mas como você conheceu Santa Terezinha? Como você teve esse sentimento de trazer ela para ser a nossa baluarte? Você sentiu isso? Como que foi? Então, nessa época, foi antes da gente vir aqui para a comunidade de vida, Uhum. né? A gente já estava com a sede da comunidade lá na Vila Carvalho. E aí eu lembro que eu tinha meu consultório, né? Uhum. E eu recebi a visita de uma amiga que morava fora e veio para Campo Grande e me visitou no consultório e levou para mim um vasinho de flores com a novena das rosas. E eu realmente não conhecia Santa Terezinha. Que ano, mais ou menos, Lu? Marcinho, 97? acho que 97, 98. Sim. Nessa mesma semana, eu recebi a visita de um outro amigo com a imagem de Santa Terezinha. Nossa. E o Naor, Isso que é sinal, hein? E o Naor, nessa época, ele viajava para Corumbá. Aí ele comprou uma corrente de ouro para mim. Ele comprou a corrente e falou: Lu, olha, comprei para você uma medalha de Santa Rita. Eu falei: ai, que legal, tal. Aí eu fui olhar a medalhinha. Era Santa Terezinha. Era Santa Terezinha. Olha só, gente, mais claro que isso. Eu falei: mas isso aqui é Santa Terezinha. Eu falei: epa, não é possível. Então, aí eu falei pro Naor. Ainda bem que o Naor não conhecia. Eu falei pro Naor, né? Eu falei: olha, eu recebi a imagem, ganhei o negócio de rosas com a novena e agora a medalha. Eu falei: ela tá falando com a gente. E aí que a gente foi ler sobre ela. Na hora que a gente viu quem era Santa Terezinha, padroeira das missões, primeira coisa, a gente só vivia em missão, né? O desejo dela de fazer Jesus amado e conhecido caiu como uma luva, né? Sim. Aí a gente percebeu, nessa época a gente nem tinha entendimento de baluarte. Sim. Né? Mas a gente viu que ela queria estar conosco. Ela nos escolheu. Né? Então, assim, aí foi nascendo a nossa devoção, Eu ganhei um livro também. Antes desses 3 sinais, eu já tinha ganhado um livro que eu não li. Ficou guardado. Uma pessoa trouxe para mim há pouco tempo esse livro. Eu não sei como eu emprestei para essa pessoa esse livro, mas eu não lembro de eu ter lido. E aí, quando eu vi a dedicatória que tinham feito para mim, tinha sido antes dessa época, né? Desses sinais. Foi
Lá Mas que livro que era? A História de A uma História de uma Alma. Alma? E você, Só na que época na que você... época eu não li. Foi mais ou menos, eu acho que eu ganhei esse livro em 89, por aí, 88, 89. E ficou guardado. Eu não tive aquela coisa para ler o livro, aquela curiosidade. Passou, ficou guardado meu livro. Mas ela não desistiu, hein? Não desistiu, aí vieram os outros sinais, né? E aí hoje a gente olha e vê, ela é doutora do amor. Uhum. A gente vê assim quantos detalhes de Santa Teresinha conosco, como encaixa perfeitamente no nosso carisma, como ela agregou, assim como os outros santos baluartes, né? E a gente ainda, eu creio que temos muito a descobrir, mais ainda, de detalhes dos nossos baluartes para o nosso carisma, para a nossa missão. É verdade. E Santa Teresinha, eu fui aprendendo a ter esse amor, essa devoção, através de você mesmo, né? Eu pensava assim, falei, mas gente, de onde Calu tirou Santa Teresinha? É claro, a gente ouvia falar, a gente conhecia tudo, né? Mas depois que a gente se aprofunda, que a gente vai vendo os sinais de Deus na nossa vida e na vida da comunidade, a gente vê que ela nos escolheu mesmo, né? Não, é bonito assim, por exemplo, hoje nós, com os anos da comunidade, a gente olha e vê que tudo tinha um porquê, um sentido. A gente fica encantado. Fica mesmo. Né? Uhum. Os sinais de São João Paulo II na nossa história também. São E muito o pior, profundos. você vê como nós somos lentinhos, né? Fomos descobrir que a primeira reunião foi no dia do aniversário natalício Isso. dele, através do Dom Mariano, na celebração dos 25 anos, né? Verdade, Lu, verdade. Nossa, que vergonha! Dom Mariano que lembrou isso. E revelou pra gente. Nossa. Então, assim, é maravilhoso. Falei, gente, ele veio no ano da nossa formação. Como que nós somos tardos no entendimento, hein? Parecemos os discípulos de Emaús, que nós, a gente tardio no não entendimento. tem essa escuta de Deus, né? Uhum. A gente não percebe que Deus está falando conosco o tempo inteiro, Verdade. na nossa história. Então, às vezes a gente acha que tem coisas da nossa história que estão fora do lugar e elas não estão. Né? Mesmo os nossos sofrimentos, mesmo as nossas dores, mesmo aquilo que deixa a gente desconcertado, tem um porquê. Lu, infelizmente nossa entrevista está acabando. Olha, fiquei muito, mas muito feliz. Olha, consegui trazer você aqui. Gente do céu, olha, dá um outro programa só para falar o tanto que a Lu estava desviando, né? Não é que ela não queria vir, ela tava fugindo de mim, mas graças a Deus deu certo. Lu, antes da gente terminar essa entrevista, eu gostaria que você deixasse um recado para quem vai estar nos assistindo, né? Deixar uma mensagem assim de otimismo, né? Porque ainda estamos passando toda essa pandemia. Graças a Deus parece que o negócio tá abaixando um pouco, está melhorando, mas as pessoas precisam voltar para Deus. Eu vejo assim que as pessoas não, a gente está fazendo campanha volte para a igreja, mas o pessoal, infelizmente, muitos estão acomodados. Então assim, queria que você deixasse essa palavra, não só de otimismo, mas assim, também uma certa exortação para falar, irmão, volta para cá, né? Volta para casa de Deus. Então, para você que nos acompanha a comunidade católica Boa Nova, né? Você também que talvez esteja conhecendo a comunidade agora, eu convido você a retornar para a igreja é o nosso lugar. E eu vejo muitas pessoas temerosas, com medo, mas se você parar para pensar, se você está indo trabalhar, se você está indo no mercado, se você está saindo, você tem o dever de ir à igreja. Então, a gente precisa dessa graça na nossa vida, da fé, dos sacramentos. Esse é o sustento da nossa vida. Então, a gente não pode abandonar e se acomodar, ficar em casa acompanhando só virtualmente, né? Então, é um prejuízo muito grande para a nossa salvação. Então, querido irmão, volte rápido para o Senhor, tá bom? Para a igreja.
Amém. Lu, mais uma vez, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo por você estar Obrigada conosco. pelo convite, mas... Que isso. Ó, até que fim consegui, né, Leandrinho? Até que fim conseguimos, né? Então... E até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem na paz.